e assim por diante. Aliás, falando nisso, nós recebemos aqui na nossa casa, tivemos a honra de receber, durante 2 dias, a visita da doutora Judith Reisman, autora dos livros Kinsey, Crimes and Consequences e Sexual Sabotage. Ela conta a verdadeira história do Kinsey, né? O Instituto Kinsey foi o que desencadeou nos Estados Unidos a chamada Revolução Sexual, Sex Lib, nos anos 50, graças ao famoso relatório Kinsey, que dizia ser uma pesquisa imensa, né, provando que os costumes sexuais, verdadeiros costumes sexuais nos Estados Unidos, não eram o que aqueles que a moral estabelecida estava apregoando, mas que, ao contrário, todo mundo estava cometendo adultério, todo mundo era viado, todo mundo era pedófilo, né? E dizendo até que as relações sexuais entre pais e filhos eram benéficas para a saúde mental das crianças, né? E aquilo teve um impacto enorme, e isso mudou o Código Penal americano. Ele descriminalizou uma série de condutas, né? A partir daí, aparece, por exemplo, a revista Playboy, o Hugh Hefner, fundador da Playboy. Ele disse desde o início que o propósito dele era divulgar as ideias do Kinsey, popularizar as ideias do Kinsey. E isso teve um impacto enorme, né? Foi a partir daí que todas as condutas sexuais possíveis e imaginárias foram consideradas todas cientificamente normais. Só que acontece o seguinte: a doutora Reisman descobriu que todos os dados do Kinsey, não é um ou outro, todos eram falsificados. Todos. Ele disse que, por exemplo, fez pesquisa entre a população normal. Não, ele fez a pesquisa entre presidiários. Sobretudo, gente condenada por crimes sexuais. Então pega lá a conduta de um pedófilo condenado e multiplica aquilo por 10 mil e faz de conta que aquilo é a conduta normal da população. Por exemplo, ele diz ali que metade das mulheres casadas tem casos fora do casamento. Eu digo, mas o que é isto, meu Deus do céu? Isso é absolutamente impossível, né? E foi a partir daí, se prevalecendo o Kinsey, que apareceu esses movimentos, movimento abortista, gaysista, etc. Então, se vocês têm coragem, têm alguma honestidade, né, leiam os livros da doutora Judith e veja, o Kinsey era tão perverso, que ele contratava pedófilos para que tivessem relação com crianças de 2 anos de idade, e depois fazer relatório para ele. Inclusive pegou um cara que era nazista, um comandante de campo de concentração, e pagava o cara, vai lá, come os menininhos e me conta como é. Só que depois ele não precisava nem isso, ele começou a comer os menininhos ele mesmo, ele e a mulher dele, porra. E como é que nós podemos levar a sério, né, esta ideia de que todas as condutas sexuais são normais? É claro que não são. É claro que muitas não são. Mas acontece que, agora, pela lei da anti-homofobia, preste bem atenção, qualquer crítica que você faça à conduta homossexual em si, mesmo sem dar nomes, será criminalizada. Se você citar uma sentença da Bíblia condenando a sodomia, você pode ir para a cadeia. A lei é exatamente assim. Então, note bem, até as pessoas que são contra, elas reagem, mas reagem de uma maneira fraca, porque são vítimas da espiral do silêncio e estão hipnotizadas pela impressão de força do inimigo. Então, por exemplo, aquele pessoal do Mackenzie diz que a lei anti-homofobia atenta contra a liberdade de expressão. Eu digo, mas escuta, mas isso é um eufemismo. Isso é uma maneira muito fraca de dizer as coisas. O que a lei anti-homofobia faz é muito mais do que isto. O que a lei anti-homofobia, a simples lei homofobia, derruba todo o sistema judicial, todo o sistema de direitos humanos no Brasil. Porque, note bem, até hoje todas as leis que visam a proteger, né, a honra e integridade das pessoas, elas limitam a punição, quer dizer, a ofensas feitas pessoalmente. Por exemplo, se você fala mal de uma religião, a lei não te pune. Agora, se você escarnecer publicamente da pessoa por motivo de crença ou função religiosa, sim, aí esta pessoa pode te processar. Tá certo? Agora, a lei anti-homofobia não é assim. Você não precisa escarnecer de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em particular. Basta você falar mal da homossexualidade em geral e você será punido. E este princípio, vamos dizer, de você punir a crítica geral, a crítica abstrata, a crítica genérica, já está sendo usado para outros casos. Outro dia, o Ministério Público Federal lançou um processo contra o apresentador da Atena porque ele
disse que o ateísmo é causa de baixa, de degenerescência da conduta moral, é causa de criminalidade, é causa de violência. Ora, meu Deus do céu, vocês deem uma olhada na página do professor R.J. Rummel, com 2 M's. Tá certo? E você verá que os movimentos ateísticos, em 2 ou 3 décadas, mataram mais gente do que todas as guerras de religião haviam matado em todo o orbe terrestre desde o início dos tempos. O ateísmo militante surge como ideologia assassina, sim! Isso é um fato que ninguém pode negar. Agora, o Ministério Público diz que ele ofendeu as pessoas, ofendeu uma entidade chamada Os Ateus. Ofendeu os ateus. Quer dizer, ele não ofendeu ninguém em particular. Em primeiro lugar, não tem nenhuma lei, que castigue o fato de você escarnecer de uma pessoa por motivo de ateísmo, por motivo de convicção religiosa. Então, de cara, o Ministério Público já está reconhecendo que o ateísmo é uma religião, o que é autocontraditório com o que eles estão fazendo. Então, quer dizer, está tentando punir o indivíduo por uma opinião genérica que ele não lançou contra ninguém em particular. Está falando do ateísmo de modo geral. E o que ele está falando é historicamente fundamentado. Você me mostra alguma religião que no curso de poucas décadas tenha mandado matar 100 milhões de pessoas, como fez o comunismo. Olha, 100 milhões é o cálculo, vamos dizer, o cálculo conservador. Quer dizer, o cálculo comedido. Na verdade, foi muito mais. O próprio R.J. Rummel, ele recentemente corrigiu as estatísticas que ele tinha dado sobre a China. Somente na China, o governo matou 75 milhões de pessoas em tempo de paz. 75 milhões de pessoas no seu próprio território, da sua própria população, por motivo de crença, meu Deus do céu. Então, você dizer, o ateísmo é uma ideologia assassina, nasceu como assassina na Revolução Francesa e continuou matando gente. Na França, no México, na Rússia, na Hungria, na Polônia, na China, em Cuba. Como é que você vai dizer que isso é uma coisa edificante, meu Deus do céu? Então, isso quer dizer, o Ministério Público acha o seguinte: se você cuspir em cima, escarnecer em cima da religião, como o pessoal escarnece durante a parada gay e tal, não tem problema nenhum. Mesmo que seja chacota. Agora, o Datena não está fazendo chacota, ele está falando uma coisa muito séria. Inclusive historicamente fundamentada. Quer dizer, o senhor disse a verdade. O ateísmo militante é assassino. Não só é assassino, como é indutor de degradação moral. Isso aí, onde o que o comunismo degradou a moral humana, baixou o padrão da moral humana, é uma coisa impressionante. Quer dizer, não só nos países comunistas, fora também. Não é isso? Então, como é que o Ministério Público entra com um negócio dele? É simples. Os caras eles não sabem o que estão fazendo. Então, olha, a mais extrema confusão na esfera dos valores morais existe não quando as pessoas estão confusas, não quando elas reconhecem que não sabem o que fazer, mas quando elas acham que sabem o que vão fazer e tomam posição quanto a fatos determinados, tomam posições que contrariam os próprios princípios em nome dos quais eles estão tomando posição. É exatamente o que acontece com esse negócio do Ministério Público. Qual é o respeito que merece o Ministério Público quando faz dizer? Nenhum. Vocês estão se desqualificando. E venham discutir comigo, eu provo isso para vocês. E vocês vão sair da discussão com o rabo entre as pernas, como saiu a Laura Café, como saiu o Leandro Condor, como saiu aquela putada comunista toda. Vocês não sabem o que estão fazendo, vocês não têm competência. Vocês não sabem ler. Vocês não sabem ler, não sabem entender um texto que leem. Então, estão agindo, vamos dizer, por puro irracionalismo, por puro ódio. Quer dizer, quem é que não vê, vamos dizer, que essas iniciativas antirreligiosas que têm aparecido não são coincidência. Tudo isso é induzido. Então, você tem ali milhares de agentes de mudança treinados, infiltrados em tudo quanto é lugar, em escola, clínica psiquiátrica, assistência social,
Né? Você, olha, quer saber os recursos que essa gente usa para projetos de engenharia social, quer dizer, de mudar a conduta das pessoas, não é mudar as ideias, não é doutrinação. Você impõe certas condutas, o indivíduo, forçado pelo ambiente, adota aquelas condutas e, por retroativamente, ele justifica. Né? Então você muda as ideias através da conduta e não vice-versa. Você vê a profundidade da ação desses camaradas. Vejam aqui, aqueles que viram na gravação do YouTube, olha aqui o título desse livro. A utilização dos colegas de classe como agentes de mudança comportamental. Ou seja, o professor entra na classe como agente de transformação. Ele não está lá para ensinar geografia ou matemática. Não faz questão de ensinar nada. Né? Então, estão lá para induzir mudanças de comportamento, frequentemente interesseiras. Né? Então, por exemplo, se você está lá induzindo as crianças à prática homossexual, porque ele sabe que essas crianças vão crescer e vão aumentar a clientela dele. Porque, veja, por que o homossexual se sente discriminado? Se sente discriminado simplesmente porque a maioria não quer ter relações sexuais com ele se sente mortalmente ofendido por isso, se sente isolado, e daí começa a interpretar esse isolamento como se fosse discriminação. É isso? Então, vamos supor, se eu entrasse, digamos, numa escola, né, e sei que 90% das meninas não vão querer nada comigo, eu também vou me sentir isolado. Mas eu não sou louco o suficiente para atribuir isso a uma intencionalidade discriminatória. Né? Então está aqui o livro, o autor é Philip S. Strain, S-T-R-A-I-N. E olha, o livro é a favor disso, ele não está criticando, não. Isso aqui é um manual. Como você utilizar os colegas de classe, na aula que você leciona, para pressionar aqueles que sejam resistentes. Quer dizer, você joga a classe contra o indivíduo. Quer dizer, isso é uma operação psicológica das mais porcas, das mais sórdidas que existem. E olha, esse livro aqui já é antigo, tem uns 30 anos. Eu tenho um outro livro aqui que eu estou lendo, Agência de Mudança nas Escolas, Barbara Morris. Esse é um livro contra. O livro saiu em 1979, quer dizer, em 79 isso já estava totalmente disseminado nas escolas americanas. Só que aqui o pessoal reage. No Brasil o pessoal nem sabe o que é agência de transformação. O Brasil é um ímã complacente, onde entra piroca de rinoceronte. E vocês não sentem nada, meu Deus do céu. Nem uma honrada dor no cu vocês sentem, porra. Como é que é isto, porra?